Seja muito bem-vindo à nossa série Vision. Nós já estamos no 14º episódio e hoje nós vamos dedicar a nossa atenção para estudar sobre a vida de Tiago White. Em especial porque neste ano de 2021 completa-se 140 anos da sua morte. E em homenagem a ele, iremos recapitular juntos um pouco das contribuições que ele deu à igreja. Mas quem foi Tiago White? Foi um homem que nasceu nos Estados Unidos da América, na cidade de Palmira, que na época, na década de 1820, ele que nasceu no ano de 1821, 336 habitantes apenas. Era uma pequena cidade do condado de Somerset, no estado do Maine. Então ele nasceu no dia 4 de agosto de 1821. Uma curiosidade interessante sobre a pessoa de Tiago White é que aos 19 anos de idade, ele não sabia distinguir um verbo de um adjetivo. Ele também não sabia realizar uma simples regra de 3 na matemática. E ele teve apenas 7 meses de educação formal em escola, e isso após os 19 anos de idade. E a pergunta que fica na nossa mente nos nossos dias, olhando essas informações. Será que ele poderia ter dado alguma contribuição à Igreja Adventista? Agora nós vamos avaliar um pouco sobre a infância de Tiago White. Onde ele cresceu, como é que foi. O pai de Tiago chamava-se John. Ele era um dos descendentes dos peregrinos que foram para a América em 1620 no navio Mayflower, em dezembro de 1620. Ele era o quinto de 9 filhos e seu pai tinha destacadamente uma característica física robusta, forte e a mente vigorosa, algo que Tiago herdou do seu pai. Já sua mãe, ela era a bisneta de um dos primeiros e mais respeitados pastores batistas da Nova Inglaterra, um primeiro nome para os Estados Unidos atual. Ele se chamava Dr. Samuel Shepherd. Interessante é que ambos os pais de Tiago eram muito religiosos, muito ligados à igreja, e alguns dos seus irmãos, como ele, foram pastores, só que não adventistas. Os seus irmãos foram pastores evangélicos. Num livro de Tiago chamado Minha História, traduzido para o português, Tiago descreveu-se como vesgo e parcialmente cego quando ele era jovem. Por isso que ele descreve que a primeira vez em que ele leu um verso bíblico na sua vida, ele tinha 16 anos de idade. E aliás, quando ele era jovem, quando ele trabalhava numa serraria, ele sofreu um acidente no tornozelo que causou uma dificuldade, uma fratura física na sua perna e como consequência ele teve que mancar durante o restante da sua vida. Uma curiosidade interessante. E outra coisa que caracterizou a infância e os primeiros anos da vida de Tiago foi que ele não pôde estudar, semelhante à sua esposa Ellen, porque ele tinha uma saúde fraca. E o primeiro dia de aula que ele teve na sua vida foi com 19 anos de idade, uma idade que normalmente a pessoa hoje em dia já está entrando na faculdade ou se não já entrou. E quando ele entrou para a escola, pela primeira vez nessa idade, ele ficou envergonhado por conta da sua característica física ser muito robusta, então, não só por ele ser mais velho, mas porque ele era mais alto do que todo mundo e também mais forte. E para ele poder compensar todo o tempo que ele perdeu de estudo na sua vida, ele teve que estudar, ele escreveu durante 18 horas por dia. E a gente imagina isso algo totalmente impossível dos nossos dias, Mas é interessante que nesse livro ele diz que foi uma vitória, esse episódio da sua vida. Então Tiago acabou terminando o seu curso de estudos em 7 meses, como eu falei, no caso no ensino médio, ele nunca chegou a fazer uma faculdade. Em relação à sua paixão pelos estudos, quando ele tinha 20 anos de idade, ele falou que chegou até mesmo a deixar a cruz de lado, ou seja, ele não estava tão atraído pelas coisas religiosas, pelo seu intenso interesse em estudar livros, E aí, por volta desse período, depois que Tiago teve esse período de 7 meses de estudo, ele se tornou um professor.
Ele gostava muito da obra do magistério, de poder ensinar as pessoas, e foi a partir da escola que Deus chamou Tiago White para o ministério pastoral. E durante esse processo de chamado, ele recebeu algumas vezes na sua mente uma mensagem de Deus dizendo que ele deveria visitar os seus alunos, como ele era professor, e orar com eles. Mas, na verdade, Tiago White não estava com muita vontade de servir a Deus não naquela época. Inclusive, ele chegou a relutar, a rejeitar muitas vezes esse chamado de Deus para deixar a obra de professor para se tornar um pastor. Mas depois de muita dificuldade, ele passou a atender esse chamado. E as primeiras vezes em que ele foi visitar os alunos, ele já se deparou com grande sucesso, porque ele encontrava pessoas com necessidades espirituais, clamando por alguém que pudesse ajudá-las na sua salvação. E a mais marcante de todas essas visitas que ele relata foi uma que, ao entrar na casa, ele encontrou não só com um aluno, mas com a mãe, que teve a ideia de ir na vizinhança onde estava a casa e chamar cada um dos vizinhos para participar junto da oração que o professor faria junto com a família. E ele escreve que em cerca de 30 minutos a casa já estava cheia de gente, cerca de 25 pessoas, e a maioria delas não era nem cristã. Mas, para surpresa de Tiago White, um sucesso que ele não esperava nos seus primeiros trabalhos evangelísticos, foi que as pessoas estavam emocionadas, participando da oração, e muitas chegaram até nessa simples oração, ao se ajoelhar, entregar a vida a Jesus, sendo que elas ainda não eram cristãs. E foi dessa forma que ele começou a seu ministério. Então, um episódio muito marcante do seu ministério e inicial, dentro do movimento milerita, foi que uma vez ele estava indo pregar num determinado lugar, e as pessoas estavam esperando ele com bolas de neve para jogá-lo nele, atingi-lo, né? Cerca de 300 pessoas escarnecendo, zombando, ridicularizando a pregação dele sobre a volta de Jesus. Então Tiago teve uma ideia. Ao invés de ele revidar ou fugir pelos ataques que ele estava recebendo, ele começou a pregar para essas pessoas sobre o amor de Deus e a condenação dos ímpios, sobre o sacrifício de Jesus, e começou a apelar para essas pessoas que estavam agredindo ele que entregassem a vida a Jesus e aceitassem ele como seu Salvador. E mais de 100 dessas pessoas aceitaram esse apelo. E como conclusão do movimento inicial do trabalho de Tiago White, mais de 1000 pessoas chegaram a se entregar a Jesus através do batismo pelas pregações que Tiago fez durante o ano de 1842 e 1843, durante o movimento milerita, né, ao qual ele participou. Então essa foi só um breve resumo sobre a história de Tiago White, mas se você gostou desse episódio, eu te convido a se inscrever no canal do Centro White e também ativar o sininho de notificações para que você possa estar por dentro dos próximos episódios que nós vamos postar e também dos demais vídeos que o Centro White oferece de conteúdo para todas as pessoas. Até a próxima!